Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol o Notícias de Fortaleza. O projeto Sintonia foi criado pela Prefeitura de Fortaleza em maio deste ano e oferece um serviço de atendimento psicológico online para os profissionais municipais das unidades de saúde. A iniciativa oferece um suporte psicológico aos profissionais municipais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Entenda como é que é o atendimento aos profissionais. Como lidar com uma pandemia? Na busca desenfreada por respostas, um cuidado tem se apresentado como a solução mais provável. É o zelo pela saúde mental. A Prefeitura de Fortaleza idealizou, através do gabinete da primeira-dama, Carol Bezerra, o projeto Sintonia. São profissionais de psicologia que prestam atendimentos online a servidores da saúde e educação do município. A doutora Janaína Carvalho faz parte da célula de referência em saúde do trabalhador. Só aqui, quase 80 atendimentos já foram prestados, desde que o projeto começou em maio deste ano. É um atendimento online e aquele atendimento, aquela ligação, aquela chamada de vídeo é a esperança deles de ouvir do profissional alguma coisa que acalme, que traga segurança. Como é que o profissional, como é que você se preparou também para fazer esse tipo de atendimento? Com certeza, um momento como esse, né, falado, ninguém de nós passou por nada parecido, né, como situação como essa. Então, a gente vai em busca de estudo, conhecimento, como atender assim, em primeira mão, né, todos esses sentimentos e sensações que as pessoas trazem, porque é um acolhimento, né, esses primeiros atendimentos. E quando a gente passa essas orientações, que a gente gosta de falar assim, entre aspas, é esperado, é normal que muitas pessoas estão sentindo essa preocupação, esse medo, porque existe uma doença real, né? É verdadeiro, existe uma contaminação, existe um perigo, é uma doença séria, que pode levar à morte. Então, assim, é uma preocupação real. O acolhimento acontece de forma online. Pode ser através de uma chamada de vídeo. Olá, bom dia. Eu sou Janaína Carvalho, sou psicóloga do projeto Sintonia e foi agendado para você um atendimento online, né, atendimento psicológico para hoje nesse horário. Mas se o paciente preferir, pode ser apenas por uma ligação. Primeiramente, o serviço foi ofertado a servidores da saúde, que geralmente apresentam queixas de ansiedade, medo e dificuldade de enfrentar o luto. A forma como foi lidado o luto, né, agora, bem diferenciado, sem poder ter o contato, sem fazer a cerimônia. Então foram questões que abalaram, né, e eles também, como você falou, pessoas e que tinham seus familiares e que acabavam perdendo também o sentimento de impotência, né, de não estar lá ajudando, a preocupação com os colegas que estavam lá na ativa. Como eles estavam, eu estou desfalcando aquele tempo, então, os que estavam na ativa realmente trabalhando, se desdobrando para atender os plantões dos que não podiam ir, né? Ou os que realmente contraíam a doença, adoeciam e precisavam ficar nesse isolamento, né? Fora do atendimento. Então, todas essas questões realmente foram abalados, né? O psicológico, a mente, o sentimental e vai para o físico, né? Que é o que a gente chama o psicossomático, acaba afetando com certeza o físico também. Depois, o atendimento se estendeu a profissionais da educação, com a possibilidade de retorno às aulas. E as queixas são as mesmas. O que a gente percebeu mais era a questão realmente do medo da doença, né, da Covid-19, era o medo e a preocupação de se contaminar, porque estava em contato, cuidando de pessoas contaminadas. Então, esse medo, essa preocupação, primeiramente, de se contaminar e, em segundo lugar, quando precisavam retornar às suas casas, de imaginar assim, eu estou levando esse vírus, essa contaminação para os meus familiares. Então, era algo que realmente trazia, né, uma grande ansiedade, essa preocupação. No primeiro momento, era o que era mais falado nos atendimentos, né, o que a gente mais ouvia. O acolhimento acontece 3 vezes na semana e tem em torno de 50 minutos de conversa. Ao todo, são 4 atendimentos. Se necessário, o servidor pode ser encaminhado a um serviço de saúde. E para ter acesso é fácil. Basta ir ao site, preencher o formulário, relatar os sintomas, aceitar o termo de atendimento e agendar a consulta. Após a conversa, o psicólogo
passa orientações. Se eu consigo seguir com todas as normas da OMS, do Ministério da Saúde, quanto à higienização, quanto à minha proteção, né, quanto aos cuidados, usando a máscara, todos esses cuidados vai me trazer um pouco mais de segurança, se eu consigo observar, né, e aí também levar isso para as outras pessoas. Quando eu começo a pensar, a colocar em prática tudo isso, isso vai me baixar um pouco mais a ansiedade, esse nervosismo, essa preocupação, né? De que aí eu posso sim, na necessidade, nos casos que são necessários, retomar a minha atividade. O projeto já realizou cerca de 600 atendimentos e os resultados continuam sendo observados a cada consulta. A gente percebia mesmo entre um atendimento e o outro, quando vinha o próximo. A pessoa já dizia aquela semana, porque é semanal, né? Na semana seguinte ela já demonstrava uma melhora naquele sono, naquela alimentação que não estava, porque alguns havia perca de peso, ou então o aumento desse peso, aí eu estou ansiosa, eu começo a comer mais. Né? E a preocupação às vezes me tira esse apetite. Então, assim, esse melhoramento era perceptível no atendimento ao outro. Aqueles que são para o videochamada, visivelmente a gente via a afeição, né, desse melhoramento. Então, assim, com certeza é muito gratificante, né, poder perceber isso e estar participando. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Arismana Pinto, que é gerente da Célula de Saúde Mental de Fortaleza, e a Raquel Maia, que é psiquiatra do CAPS Infantil. Arismana, primeiramente gostaria de saber como foi que surgiu a ideia desse projeto, dessa assistência aos profissionais ligados ao município. O projeto Sintonia, ele foi criado pela Prefeitura de Fortaleza através da iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama, doutora Carol Bezerra, preocupada em visualizar, né, na visita às unidades, nas demandas que vinham chegando, das crises emocionais, dos sintomas psicológicos que vinham aumentando entre os profissionais de saúde que estavam lidando, né, na linha de frente com o novo coronavírus. Ele também fazia parte do plano de contingência, né, era uma das nossas ações do plano de contingência da saúde mental, oferecer esse suporte de apoio emocional aos profissionais que estavam atuando nas unidades de saúde durante esse período da pandemia. São mais profissionais de saúde, é exatamente o pessoal que está na linha de frente, principalmente trabalhando nas unidades de saúde do município? Preferivelmente os que estão, né, atuando na linha de frente, que estavam nos hospitais, nas UTIs, nas UPAs, e foi sendo ampliado para os profissionais que estavam atendendo também nas unidades de saúde e postos, né, os postos de saúde, os CAPs também, considerando todo profissional de saúde, entre eles médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, como também o porteiro, o cozinheiro, né, todos os profissionais de todas as categorias que estão atuando nessas unidades. Raquel, esse trabalho, esse apoio psicológico, mesmo de forma online, qual a importância no sentido de dar realmente uma segurança, uma tranquilidade maior para esses profissionais que vêm atuando aí durante todo esse período aí de combate ao coronavírus? Primeiro porque é uma atuação muito solitária, na verdade, né? Você está ali na linha de frente, você lida com vida e morte, com muitas incertezas e as suas próprias incertezas. Muitas vezes a pessoa não tem nem tempo, nem condições de estar procurando ajuda em relação a isso. Então você tem um canal que te disponibiliza, né? Falar das suas angústias, do seu sofrimento, do seu cansaço, realmente é uma coisa muito importante e a gente sabe que a fala alivia, a fala também é terapêutica. O que vocês têm percebido em relação aos profissionais que têm trabalhado nesse enfrentamento? Quais são as maiores ansiedades, as maiores queixas? O que é abordado normalmente nessa conversa? O que a gente vê muito é medo, a solidão, né, assim, de estar ali numa situação de isolamento. Muitas vezes essas pessoas estão isoladas dos próprios familiares justamente por estarem nessa situação de estarem na linha de frente. Né, e para não contaminar familiares, às vezes acabam saindo de casa, indo morar sozinhos e
ou então se isolando em compartimentos de casa para poder não contaminar ou diminuir o risco de contaminação. Medo de adoecer, medo de ficar transmitindo para outras pessoas e a solidão. A solidão é uma coisa que aparece muito nos atendimentos e no discurso das pessoas. Ok, então, eu vou pedir um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, continua esse bate-papo aqui sobre esse serviço oferecido pela Prefeitura de Fortaleza de atendimento psicológico aos profissionais aqui do município que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos aqui com o Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o serviço do projeto Sintonia está disponível aos profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 2 da tarde às 4 da tarde. Em média, são 50 minutos de atendimento por meio de links de chamadas por vídeo ou não, dependendo da preferência do profissional atendido. Nós voltamos aqui a conversar com a Harismana Pinto, que é gerente da Célula de Saúde Mental de Fortaleza, e com a Raquel Maia, que é psiquiatra do CAPS Infantil. O que vocês têm percebido, Harismana, é que o profissional de saúde que está à frente, né, de um combate, de um enfrentamento a uma doença, aí, como é o caso da Covid-19, também precisa desse atendimento psicológico, né, para que ele também não venha a adoecer, né? Com certeza. O cuidado, né? Quando eu cuido do outro, eu preciso cuidar de mim também. Então, o cuidado a esses profissionais que estão no dia a dia lidando com sofrimentos, com incertezas, com sentimentos de impotência diante da gravidade, né, da situação que nós vivenciamos aí durante os meses passados e ainda estamos vivendo aqui em Fortaleza. Claro que nós estamos vendo uma redução de casos, mas ao mesmo tempo o adoecimento emocional ele perdura porque ele tem um tempo diferente, né? A gente viu aí profissionais com muitas crises de ansiedade, desânimos, com ideação, com uma série de sintomas que poderiam estar gerando um quadro mais grave, como também nós vimos profissionais mais estabilizados e que agora vêm apresentando crises emocionais bem significativas. Então, a iniciativa desse projeto, né, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o gabinete da primeira-dama, foi, assim, crucial, né, no momento ímpar de estar oferecendo esse apoio aos profissionais que estão ali no dia a dia lidando, né, com esse desafio do atendimento aos usuários, né, em detrimento dessa doença. A demanda de atendimento, o que é que vocês perceberam aí durante esses 4, 5 meses aí em que foi iniciado o processo de isolamento social? A demanda de profissionais que buscaram essa ajuda através desse programa foi muito alta? Foi uma demanda bem crescente nos primeiros meses, né? O primeiro mês, entre um mês e meio, nós tivemos em torno de quase 500 atendimentos, né? Esse último mês a gente vem vendo, né, vivenciando uma queda dessa busca, principalmente pela estabilização que a gente vem vivenciando, que já está acontecendo no município de Fortaleza, e também até a adequação do próprio profissional à situação, né? Ele está aí na linha de frente já desde março, abril, né, maio, junho, e hoje a gente já vem vendo uma estabilização também mais tranquila. E em relação a isso, por conta disso, foi ampliado também o atendimento para a educação, né? Considerando que seria um segundo momento onde os profissionais da educação também, né, estão se organizando para a retomada das atividades. Então, eles estavam em casa e estão iniciando, né, estão se organizando para estar nessa linha de frente. Então, com essa preocupação, o projeto Sintonia, ele também foi ampliado, buscando nesse momento oferecer esse apoio emocional também a eles. Ô Raquel, nós vivemos hoje em Fortaleza, né, nessa fase 4 aí do plano de retomada econômica, em que
várias atividades já foram retomadas e houve uma queda bem acentuada do número de casos e também de mortes. No caso do profissional de saúde, continua trabalhando nas unidades, né? Continua lidando com essa situação da doença. Esse medo, essa ansiedade provocada nos 4 primeiros meses, ela diminuiu? Qual é a sensação hoje do profissional de saúde que está nessa linha de frente? Há uma tranquilidade maior ou é exatamente nesse momento que toda essa carga dos 4 primeiros meses acaba pesando sobre o profissional de saúde? Nós temos várias situações, né? O que dá para se observar? Com um certo retorno a uma realidade prévia, aparentemente as pessoas estão relaxando um pouco mais em relação à sua rotina, né? Mas o que a gente observa também é um relativo medo em relação ao que está acontecendo devagarzinho, né? Como a gente fala nesse plano de retomada da Prefeitura do Estado, em relação aos novos passos, né? Para quem está na linha de frente, são situações diferentes. Por quê? Porque antes a gente estava lidando com uma situação de crise, de contaminação, né, de medo de adoecimento. Agora a gente está lidando com uma situação de um certo receio de uma nova crise, né? Então a gente vê os serviços agora voltando a funcionar como anteriormente, né, com uma demanda maior de pessoas e de usuários chegando aos serviços e um certo receio do que é que vai acontecer a partir de agora, né? Então são situações realmente que ainda não nos deixam confortável em relação ao trabalho, principalmente. E isso vem gerando demandas ainda de sintomas ansiosos, de medo, principalmente. O profissional de saúde que trabalha no enfrentamento à Covid-19, ele tem uma avaliação de que hoje há muitas pessoas, apesar do decreto governamental que determina o uso da máscara, a história de evitar a aglomeração, o profissional de saúde ele teme que possa vir a acontecer uma segunda onda e voltar todo aquelas dificuldades do setor de saúde para garantir realmente o atendimento de todas as pessoas, de todos os pacientes? Assim, pensamos que ainda temos que ser muito cautelosos em relação ao que a gente está fazendo, planejando. No meu serviço, por exemplo, temos reuniões semanais em relação aos passos seguintes que serão tomados. Então, ainda a situação é de muita cautela, né? E receio ainda, embora um pouco mais relaxado em relação ao que possa ainda vir em termos de adoecimento, de contaminação, né? Que o vírus ainda está circulante, então a gente não pode ter um total relaxamento em relação às medidas de segurança. E com números ainda muito representativos em outras capitais do país, né? Fortaleza ainda está numa situação confortável, né, nas últimas semanas, em relação a óbitos e curva de crescimento, né? Está numa situação menos desesperadora, na verdade, mas a gente, quando pega os números ainda do estado e de outros estados, ainda é um pouco assustadora a situação. Ok, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com notícias de Fortaleza, trazendo mais informações aqui na área da saúde. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, ao todo, 110 psicólogos municipais que foram capacitados e atuam no atendimento do projeto Sintonia, eles possuem cadastro profissional no Conselho Federal de Psicologia e passaram por um treinamento em primeiros socorros psicológicos. Nós voltamos a conversar com a Harismana Pinto, gerente da Célula de Saúde Mental de Fortaleza, e com a Raquel Maia, que é psiquiatra do CAPS Infantil. Ô Harismana, em relação aos CAPS aqui da capital, como é que foi o funcionamento desses equipamentos durante esse período aí da pandemia? É importante colocar que hoje nós contamos com 15 CAPs, né, no município de Fortaleza. Todos os 15 CAPs passaram por uma nova programação de estruturação nas atividades desenvolvidas e todos continuaram oferecendo atendimento de saúde mental à população. A gente reorganizou agendas, adaptamos tecnologias com instalação de webcams, com entrega de telefones celulares para realizar atendimento online, realizar ligação aos usuários e manter as agendas, os atendimentos
dos usuários que já vinham realizando atendimento, né? A gente fez contato por telefone, fez as orientações necessárias, a renovação de receita, a avaliação dos usuários, a reavaliação dos laudos, as visitas domiciliares, os atendimentos individuais foram mantidos, todos eles, exceto as atividades que realizava-se como grupos, né? Por caracterizar aglomeração, esses foram suspensos por um tempo determinado. Mas os 15 CAPs, todos eles continuaram atendendo durante todo esse período. Toda a equipe estava lá nos serviços, houve redução somente, claro, dessas atividades de aglomeração, as visitas domiciliares mantidas, os atendimentos de crise, de urgência e emergência e os atendimentos de avaliação de uma forma normal. A gente teve, sim, uma redução pela busca do serviço, provavelmente pelo medo do usuário de estar, né, buscando o serviço diante da questão de um vírus muito novo. A gente teve, sim, algumas agendas que os usuários deixaram de ir ao serviço, mas a equipe teve a preocupação de ligar, de verificar se o paciente estava bem, se ele estava com crises estabilizadas, se estava necessitando de medicamento para ir ao serviço, buscar receita, passar pela avaliação médica, para que ele não passasse esse período sem o atendimento que lhe é, né, necessário. A demanda, com o passar dos meses aí, desse período de isolamento social, a demanda tem aumentado, né, nos CAPs, ou seja, aquele início onde estava com o isolamento social mais rígido, houve uma queda nos atendimentos. Agora já está sendo retomado aí já mais ou menos nos padrões normais, né? Sim, com certeza. A gente trabalhou com o plano de contingência municipal e o plano da RAPES nos primeiros meses e agora nós estamos, né, retomando essas atividades, mas divulgando para eles, né, o retorno dessas atividades gerais que não estavam acontecendo. E a gente tem tido, sim, já um aumento considerável, tanto pela demanda normal do serviço, quanto pelo aumento, né, de crises de ansiedade, de depressões, de situações, né, emocionais geradas pelo novo coronavírus, que tem causado, né, crises emocionais na população. Então, a gente tem tido, sim, uma busca um pouco maior nos serviços já desde o mês de junho e julho. Ô Raquel, você atua como psiquiatra num CAPS infantil aqui em Fortaleza. Como é que foi esse período aí de pandemia em relação aos pacientes? Como é que os pais fizeram para garantir realmente esse acompanhamento em relação aos filhos? Assim, no serviço a gente conseguiu reorganizar realmente as agendas. Eram feitas ligações para saber como é que estavam os pacientes já em acompanhamento, né? Pedíamos aos pais, por exemplo, que caso viessem com a criança ou adolescente ao serviço, que viessem só um adulto acompanhando, justamente para respeitar as medidas de isolamento social. Os pais relatavam muita dificuldade e ainda relatam, né, com essa questão do isolamento das crianças e adolescentes, né, de quebra de rotina, realmente uma rotina escolar que foi interrompida, por exemplo, e a família inteira teve que se adaptar a isso, né, essa nova rotina. Nós estávamos, então, auxiliando, né, buscando acolher esses pais, principalmente que estavam tendo que lidar com filhos, por exemplo, com transtornos mentais moderados a graves, em casa, sem poder sair com eles, por exemplo, para ir a uma consulta no serviço. Então, a gente também prestava esse atendimento de acolhimento, de orientação, né, para os pais. E agora o que a gente observa é já uma gradativa retomada a uma normalidade no serviço, em relação à demanda, em relação a atendimentos iniciais de pessoas que já estavam aguardando uma avaliação inicial e em relação às pessoas que já estavam com consultas agendadas. No caso do paciente mais jovem, né, que tem problemas de transtornos mentais, houve um sofrimento maior durante esse período aí de isolamento em relação ao paciente adulto, ou a situação é semelhante? O que eu consigo dizer é que você manter uma criança em casa, né, já é difícil, né, você realmente não sair com aquela criança para brincar ou para interagir com outras pessoas, quem dirá com uma criança que tem algum problema
em que a socialização é um componente importante, né, no tratamento, por exemplo. Então, assim, realmente houve uma dificuldade muito grande nesses pais. A gente via muitas queixas em relação a comportamento, né, das crianças, principalmente criança. Adolescente parece que coloca ali no videogame, no computador, no celular e o negócio aquieta um pouco mais. Mas em relação à criança, sim, muita dificuldade, muita queixa em relação a alterações comportamentais, crianças com sintomas fóbicos, ansiosos em relação ao medo de adoecer, ao medo de se contaminar. Crianças com problemas, por exemplo, de transtornos obsessivo-compulsivos, que tiveram uma piora, agravamento no seu quadro, justamente por medo de se infectar, né? Então, realmente foram inúmeras situações de crise que a gente teve que enfrentar agora, junto com os pais, dando um suporte emocional também para os pais que estavam com essa dificuldade. Arismana, Raquel, muito obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e vamos torcer aí que realmente os números da Covid-19 aqui no estado cada vez diminuam mais e que os CAPs continuem prestando esse atendimento tão importante à população. Nós agradecemos e colocamos para você que está aí em casa, informamos que os serviços estão de portas abertas, os 15 CAPs estão funcionando, estamos com previsão da inauguração de mais um CAPs infantil na Regional 5 e vamos juntos, né, fortalecer e garantir promoção de saúde mental à nossa população. Obrigado, Raquel. Obrigada também pela participação. E vamos aí lembrar que a pandemia não acabou ainda, que a gente precisa manter os cuidados, né? E precisa manter também o cuidado com a nossa saúde emocional. É isso então. Obrigada. Eu vou ao intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com Notícias de Fortaleza, trazendo mais importantes assuntos aqui na nossa capital cearense. Eu volto já já.